Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém? Você pode abrir aí já a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 19, que vai ser o texto da nossa prédica. Deixa aberto aí, mas antes a gente pede a Deus a direção, que Ele nos ajude a entender a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nos reunir em torno da tua palavra, para cultuar o teu nome, oferecer ao Senhor, ó Deus, toda a adoração, todo o louvor. E agora, Senhor, depois que falamos contigo através de orações, cânticos, nós entendemos que o Senhor fala conosco de uma forma especial por meio da tua palavra. Ilumina nosso entendimento, abra nossos corações e mentes, ó Deus, para os teus ensinamentos nessa noite. Nós reconhecemos que sem a ação graciosa do Senhor por meio do teu Santo Espírito, inculcando, transferindo a Deus todo o conceito da tua palavra a nós não temos condição por nós mesmos. Por isso nós pedimos a tua bênção nesta noite em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós podemos verificar que ao longo da história há vários registros de momentos muito sérios na história, onde houve catástrofes, guerras, reinos e governantes que de forma ímpia dominavam, de uma hora para outra perderam o seu poder. Ruíram os governos, os reis, pandemias, catástrofes. Pelas Escrituras nós entendemos que isso é o juízo temporal de Deus. Assim como aconteceu no dilúvio, a impiedade estava tamanha, a maldade tomou conta do coração do homem, que Deus resolve destruir, então, o mundo daquele tempo. A gente vê isso também em Sodoma e Gomorra. O pecado atingiu níveis insuportáveis e o juízo de Deus desceu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, onde houve praticamente a aniquilação de toda aqueles lugares. A gente vê também as pragas no Egito. Deus colocando um ponto final na loucura dos faraós de achar que eram acima de todas as coisas. A gente vê isso ao longo da história humana, várias guerras, várias tsunamis, terremotos, onde praticamente dizimam lugares ou pessoas que têm, de repente, a população, a humanidade está vivendo com o narizinho muito, muito bem empinado. Então, as Escrituras mostram juízos temporais. Mas a Bíblia também vai falar do juízo escatológico, que é o juízo final. Aquilo que vai acontecer no fechamento da história da humanidade, ainda sobre o efeito do pecado. Então, o capítulo 19, o que nós vamos estudar aqui, vai tratar com mais detalhes sobre isso. Nós estamos já bem avançados, né? E logo, logo nós já estamos terminando.
porque são 22 capítulos, nós já estamos no 19, o capítulo 19 encerra a sexta sessão, né? Porque o livro de Apocalipse, nós entendemos que ele é lido, né? Ele é composto de forma paralela, então é um paralelismo, aonde você tem, em vários momentos da leitura, o juízo de Deus. Não é uma leitura linear, cronológica. Quem faz isso se atrapalha no entendimento de Apocalipse. Então, é uma leitura de sessões. Você vai pegar do capítulo 1 ao capítulo 3, você tem uma sessão. Do capítulo 4 ao capítulo 7, você tem a segunda sessão. Do capítulo 8 ao capítulo 11, você tem a quarta sessão. E assim você vai indo até chegar à sétima sessão, que vai do capítulo 20 ao capítulo 22. Então, hoje nós estamos encerrando a sexta sessão dessas leituras. Cada parte realça um lado da mesma história. Se não fosse assim, você ia ver várias destruições do mundo em Apocalipse. Hoje, por exemplo, nós vamos ver uma dessas destruições. Então, eu quero chamar você aí para acompanhar comigo a leitura do verso 1 até o verso 10. E nós vamos, na medida que vamos lendo, a gente já vai também comentando, tentando explicar o texto. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como se de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos ver um pouco aí. Então, após Deus julgar e lançar no fogo todo aquele que o rejeitaram, porque preferiram desfrutar os prazeres temporais, o glamour, e seduzir e desviar o povo de Deus ao longo de toda a história, né? Desde Adão, a queda de Adão até a segunda vinda de Jesus, e esses são descritos aqui em Apocalipse, os amantes da Babilônia, a grande meretriz, uma quantidade inumerável de habitantes do céu, ou seja, o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento e toda a criação, representados aqui como os 24 anciãos e os 4 seres viventes, festejam e adoram a Deus.
A multidão adora a Deus porque a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Só Deus pode salvar o homem. Não adianta o saber, não adianta o dinheiro, não adianta o poder, não adianta as boas obras, nada disso adianta. O homem não consegue a salvação por meio dessas coisas. O seu desempenho, nada disso. Não adianta esconder, evitar, ou se refugiar em qualquer coisa que seja. A única coisa que o homem necessita de verdade para ter paz, para ter segurança e felicidade eterna, encontra-se única e exclusivamente na salvação, e esta salvação, ela pertence a Deus. E Ele só dá àqueles que crêem em Jesus Cristo, seu Filho amado. Então, a festa, a glorificação, o alvoroço no céu, é por essa verdade de que a salvação pertence a Deus. Em segundo lugar, os cânticos de aleluia são porque a glória e o poder pertencem somente a Deus, e dos homens Deus requer total submissão, total adoração. Não podemos brincar com isso. Há muitos que estão investidos de autoridade, outros não, mas têm posições, que foram colocados em lugares estratégicos para servir e cuidar dos outros, cuidar do povo, mas que infelizmente invertem o objeto de sua posição e ensoberbecem. Se acham tanto que passam a buscar os aplausos, os elogios, a glória e o poder para si mesmos. Essa postura, ela é perigosíssima. Sabe por quê? Porque a glória e o poder pertencem tão somente a Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Herodes, por não dar glória a Deus, foi ferido por um anjo e ainda em vida foi comido de bicho antes de morrer. O céu exalta o Senhor por estabelecer a sua reta e infalível justiça. A impiedade foi extirpada do mundo, por isso o céu festeja e rende todo louvor a Deus. Isso nós estamos falando desse tempo escatológico, o dia do julgamento final. Até lá, Deus tem feito isso, tem chamado os homens ao arrependimento. Deus tem dado oportunidade para que as pessoas se voltem para Ele. Não se voltem contra Ele, se voltem para Ele. Se curvem diante do seu senhorio. Fujam da ilusão de que podem, por suas próprias forças, resolverem alguma coisa. Após a morte. Se tem uma certeza que nós podemos todos dizer que é comum a toda a humanidade, é que o homem vai morrer. E aí, engana aquele que pensa que isso é o ponto final. Nós vamos ver isso aqui. É importante observar que os incrédulos, eles não foram aniquilados como muitos defendem por aí, que morreu e acabou. Não. A coisa é muito mais complicada e severa do que se pensa. A vida em pecado traz dor e consequências sem fim. A vida rebelde, as ofertas e as oportunidades que Deus tem dado. O verso 3 aí diz, segunda vez disseram aleluia,
e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça de quem? A fumaça daqueles que foram lançados no fogo. Pelos séculos dos séculos. O sofrimento, ele é eterno e não tem fim. É importante a gente aproveitar o tempo que nós vivemos hoje para avaliarmos como nós temos encarado a vida. Se a gente acha que aproveitar o que pudermos aproveitar aqui, e pronto, que depois não vai ter mais nada para frente. Lê do engano. A Bíblia nos adverte quanto a isso. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, claro. Não tem essa de ficar voltando e reencarnando num e no outro. Uma só vez. E depois segue ao juízo. E ponto. Prestação de conta. A vida não é um bem pessoal. Não, ele é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para mim e para você. É dele que nos concedeu para que a gente possa viver com responsabilidade. Para a glória dele. A alegria não é só por conta de que o Senhor ter vingado o sangue dos fiéis e ter condenado a grande meretriz, mas sobretudo é chegado o dia do casamento de Cristo com a sua esposa, a igreja. Esse é o evento mais esperado do universo. Para esse casamento acontecer, Jesus pagou o dote a Deus, o pai da noiva. Porque temos que observar o casamento judeu naquela circunstância. É diferente do que nós conhecemos hoje. O rapaz namora a moça e marca o casamento, né? Fica noivo, marca o casamento e casa. Embora está muito mudado hoje, né? Nem isso está acontecendo mais. Mas ainda a gente lembra disso, né? Embora seja no passado, seja passado, mas ainda é recente, a gente lembra disso. Mas aqui, o rapaz que afeiçoava a moça, ele já pagava o dote dela direto para o pai da moça. Ele já era assim que se fazia. Então, ali, naquele momento, ela legalmente já é esposa dele. E ele vai ter um ano agora, né, ou para pagar o dote e arrumar uma casa, organizar as coisas, para depois a noiva ir definitivamente, né, para a festa do casamento. E aí, nessa festa que dura 7 dias ou 14 dias, ali está consumado o casamento, com a festa das famílias, tudo junto, tal. Então Jesus, ele veio e já fez isso, ele pagou o preço, ele comprou a sua noiva, ele pagou o dote para Deus com o seu sangue, ele morreu, esse foi o preço que Jesus pagou. E esse tempo que nós vivemos é o tempo que Jesus deixou agora, né, esse intervalo em que a noiva está se preparando, está se ataviando, que naquele tempo era do mesmo jeito, desse intervalo, a noiva ia organizar o seu enxoval, suas coisas, aquilo que ainda não tinha feito. Então, Jesus virá para esse dia tão maravilhoso, tão esperado, que ele pagou já, né, o dote, que custou o seu sangue, ele foi sacrificado, e a esposa, nos méritos do esposo Jesus, pode se enfeitar com os atos de justiça, pureza e esplendor, porque ela já foi justificada, comprada pelo sangue de Jesus. Ela por si mesma, ela não tem condição de se ataviar, de se organizar, de se arrumar, de se enfeitar. E a noiva é, na verdade, o ponto alto de um casamento. O vestido, todas aquelas coisas. Mas nas Escrituras o ponto alto, na verdade, é o próprio noivo, o Senhor Jesus. Porque a noiva só pode ser santificada, pode se ataviar com atos de justiça, com ações de justiça, com obras de justiça, porque ela já foi justificada. Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer.
Ele nos purificou com o seu sangue. A sua igreja está limpa, está alva diante de Deus. Então, quando Deus olha para mim e para você, o que Ele vê não é as nossas falhas, os nossos pecados. Esse é das grandes crises na cabeça do homem. Como que aquele picareta, aquele pilantra, agora diz que é de Jesus, agora está aí com a Bíblia debaixo do braço, cantando aleluia, maranata, vem Jesus. Por que aquele pilantra, que era pilantra, que era prostituto, assassino, era uma série de coisas que podemos imaginar, ele olhou para Cristo, ele creu em Jesus e ele foi justificado pela obra de Jesus. Então o sangue de Jesus é que é a nossa garantia. Nós estamos fiados na justificação operada por Jesus Cristo, no derramamento do seu sangue para comprar a nossa vida. Então, podem nos acusar de tudo que for, mas diante de Deus não tem mais como, porque Deus vai falar, esse meu filho foi justificado pelo sangue de Jesus, o meu filho amado. E aí a gente estamos vivendo esse tempo, ataviando, nos preparando, né? Saindo de toda essa influência que nos domina, né? As tendências da carne, os encantos desse tempo, a noiva vai abandonando aquilo que desagrada ao noivo para esse dia glorioso que é as bodas do Cordeiro. O crente não é mais escravo do pecado, ele pode escolher se resguardar para o seu noivo, que é Jesus. Portanto, felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos seguir um pouco mais, verso 11, vamos seguir até o final. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo branco. Estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. E os sinais, com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, nessa cena Jesus não é descrito como o cordeiro humilde que foi sacrificado para salvar a igreja, mas sim como o cavaleiro fiel, verdadeiro, que julga e luta com justiça e é invencível, pois ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Está montado num cavalo branco, símbolo de guerra. Todos os pecados dos homens estão patentes
aos seus olhos, e nenhum deles ficará impune. Em sua cabeça há muitos diademas, inigualável, porque ele é inigualável em suas conquistas, ele é soberano, invencível. Sua veste está manchada com o sangue daqueles que o afrontaram ao longo da história. Em sua companhia, os exércitos do céu, marchando em batalha. Jesus não enfrenta seus inimigos com armas de fogo, mas sim com a sua palavra. A palavra do Senhor é a espada afiada que sai da boca de Jesus para desmascarar, neutralizar e destruir toda a obra do mal. Porque essa é uma guerra espiritual. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele vai falar que a nossa luta, lá no verso 12, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. É esses que têm, de todas as formas, tentado contra o Senhor e a sua igreja, que tem iludido, enganado as pessoas no nosso tempo. Então, o próprio Senhor Jesus, ele vai executar as ordens de Deus, que vai vingar e derramar, que está vingando e derramando, né, o seu furor, o furor da sua ira sobre os rebeldes. O maior problema do homem, nós já temos falado disso aqui, não é o inferno, não é o diabo, na verdade. O maior problema do homem é Deus. A sua rebeldia contra Deus. Porque Deus criou eu e você para a sua glória. E estar fora disso é estar em rebeldia com Ele. É afrontar a sua santidade. E receber em troca disso o furor da sua ira. Deus tem sido longânimo, chamando os homens ao arrependimento. Porque o dia que partirmos daqui, o dia que a gente morre, o juízo já aconteceu para nós. A gente fica esperando, um tempo que a gente não sabe se vai acontecer provavelmente não vai acontecer nos próximos 100 anos. Isso, e nem sabemos quanto tempo ainda vai, não dá para marcar data, esse dia só Ele sabe. Mas a gente não vai viver isso tudo, nem eu e nem você. Reloginho, desde que a gente nasce já está tic-tac, tic-tac, a gente já está voltando, a senha está chegando, a hora dela. E aí o camarada da foice grita a senha: Fernando, não tem mais o que fazer, o juízo chegou para mim. Então, a gente precisa ver que Deus está sendo gracioso para com nós nesse tempo de hoje. Dos versos 1 ao verso 4, nós vimos que o céu está em festa pela condenação dos ímpios. Do verso 11 ao verso 16, nós vimos a descrição de Jesus como um general supremo, seguido do exército do céu, prontos para executar o juízo de Deus sobre as nações. Agora, João compartilha o convite do anjo feito às aves do céu para participar da grande ceia de Deus. Nessa grande ceia de Deus, o cardápio é composto daqueles que rejeitaram, que afrontaram o Senhor e perseguiram o seu povo em todas as épocas. Nesse banquete será servido carnes de reis, carnes de comandante, carnes de poderosos, carne de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequeno como grande, daqueles que se opuseram ao Senhor. Carne de todos os que macumunaram contra Deus. E por isso nós não podemos nos enganar, achando que as pessoas podem aprontar o quanto e o que quiserem na vida, onde cada um faz as suas próprias regras para se dar bem, porque não tem ninguém com quem prestar contas, nada vai acontecer mesmo, então eu posso levar do meu jeito. E na verdade há uma pressão muito grande, Perde é quem não
aproveita para se dar bem. Afinal, o mundo, ele é dos mais espertos. O mundo é dos mais espertos. Sim. Porque o mundo já está condenado, com todos os seus. Mas a igreja, ela é triunfante, ela é gloriosa. Aqueles que pertencem ao Senhor estão seguros para toda a eternidade. Apocalipse não é para trazer medo para mim e para você. Para a igreja, não. Para a igreja, viver em santidade. Para a igreja sair da Babilônia, deixar a Babilônia, viver uma vida de santificação, de compromisso verdadeiro. Porque o Senhor Jesus, ele vê todas as coisas. Não dá para a gente levar um negócio mais ou menos. Né? Então, mas aquele que acha que é dessa forma, né? Ele está enganado. O mundo não é fruto do acaso, que a partir de uma grande explosão foi evoluindo de forma acidental. Não. Ele foi criado, e como criado, também foi eu e você, o homem, e para cultuarmos a Deus, para servirmos a Deus, o nosso Criador. O Deus Todo-Poderoso, ele estabeleceu um dia para o acerto de contas, e todos que rejeitaram receberão a devida consequência, a devida condenação. A besta aqui do verso 19, que é o primeiro aliado de Satanás a surgir em Apocalipse de João, lá no capítulo 13:1, a besta que emerge do mar, ela está representando aqui o sistema político, militar e econômico de natureza ímpia, que se opõe a Deus e ao seu povo, né? É a figura do anticristo, esse sistema. E aí no verso 20, menciona a presença já do segundo aliado de Satanás, descrito no capítulo 13:11, que é a besta que emerge da terra, representadas pelas falsas religiões, conhecida também como falso profeta. Aí ela está, está no verso 20, está sendo referida como o falso profeta, que nada mais é do que a besta que emerge da terra, as falsas religiões, né, os enganos, as religiões humanistas, que colocam o homem acima de tudo, e o homem não precisa se arrepender de nada, não precisa confessar nada, não precisa mudar de vida. Basta ele buscar o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação. E as religiões trabalham nesse sentido, para elevar o ego das pessoas. E o homem nunca entende que ele está mergulhado no pecado. E que para ele sair, ele precisa ser lavado no sangue de Jesus. Então ela tenta de todas as formas iludir as pessoas, mas eles estão aqui sendo apresentados como aqueles que são lançados agora no lago de fogo. Então eles estão aí reunidos nesse dia do juízo final. Os inimigos se reúnem para guerrear contra o Senhor Jesus. Jesus os derrota e os lança dentro do lago de fogo, onde já foi lançada a Babilônia. Os ímpios. No capítulo 20 a gente vai ver melhor a respeito desses, né? Também o lançamento do próprio Satanás no lago de fogo. Porque aqueles que morrem em piedade, para onde eles vão? Eles vão para o inferno. O inferno não é o último lugar. O inferno não é o lugar mais tenebroso descrito pelas Escrituras. Não. O inferno é um lugar de tormento, sim. Mas o pior de tudo, e o capítulo 20 vai mostrar isso para nós, que tanto a morte quanto o inferno é lançado no lago de fogo. O mesmo lago que está sendo lançado agora a besta e o falso profeta. Bom, eu quero concluir lembrando o seguinte: o capítulo 19 ele encerra, né, a sexta sessão, como nós falamos no início, da exposição paralela do livro de Apocalipse, mostrando-nos o grande contraste entre o rumo tomado entre os servos do Senhor e os inimigos de Deus.
os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, o diabo. Lá em Gênesis 3, verso 15, quando Deus está mostrando a sentença do pecado dos nossos primeiros pais. Os servos do Senhor serão vingados e desfrutarão da festa mais deslumbrante e feliz da história por toda a eternidade. Viverão essa lua de mel, essa vida de bênção. Já os rebeldes contra o Senhor ficarão frente a frente com a ira de Deus, serão notificados de cada uma de suas infrações, isso nós vamos ver no capítulo 20, diante do trono branco, cada um vai ter que prestar conta das suas coisas, e serão punidos por seus pecados e condenados e castigados devidamente por toda a eternidade. Os convidados de Jesus, eles foram chamados para renunciar a si mesmos, o mundo e os encantos deste. Amar e servir só a Jesus e a sua igreja. Estamos em missão. A igreja tem um trabalho a fazer. Ela tem um Senhor a quem ela serve e presta louvor e adoração a Ele. E cuida do povo desse Senhor. A igreja está aqui como peregrina. Por isso, no capítulo anterior, a gente vê o anjo dizendo para sair da Babilônia. Sair não significa deixar de viver na terra. Entrar no mosteiro, ficar separado das pessoas. Não é nada disso. A corrupção está dentro de nós. Você pode enfiar a cabeça no buraco. Você vai estar pensando maldade, fazendo coisa, tal, tal. O que tem que acontecer é esse novo nascimento que aconteceu na nossa vida com Cristo Jesus, a gente viver isso com Ele. Rejeitando a nossa velha natureza e vivendo agora de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor, aquele que nos comprou como suas noivas, eu e você. Pertencemos a Ele. Então, estes vão participar das bodas do Cordeiro e da felicidade eterna. Já aqueles que rejeitaram a Cristo, então estão entregues aos encantos passageiros de uma ideologia, de várias ideologias estranhas, né, do tempo presente, cujo sistema é pura rebelião a Deus e a sua igreja. Estes são premiados com a condenação, sofrimento e castigo eterno. Portanto, eu quero fazer uma pergunta para o meu e para o seu coração. Que você guarde isso no seu coração e responda. Diante daquilo que nós expomos aqui, de qual festa nós iremos participar? O texto mostra duas festas para nós. As bodas do Cordeiro, que é para aqueles que foram lavados com o sangue de Jesus, que abraçaram a fé em Jesus Cristo. E o banquete oferecido por Deus. Só que o banquete oferecido por Deus, os homens serão o próprio cardápio. Eles, os ímpios, serão servidos no grande dia do juízo. Vale a pena renunciar a nós, renunciar ao mundo, os pecados desse tempo, as feitiçarias desse tempo, para abraçarmos a fé. Uma fé que, enquanto nós caminhamos por aqui, não é brincadeira, não é fácil, é perseguição, é luta. Mas nós temos a eternidade com o Senhor. Passamos da morte para a vida. Nascemos de novo em Cristo Jesus. E aqueles que rejeitam a Jesus vão para a condenação eterna. De qual banquete participará você? Feche os seus olhos. Oremos ao Senhor. Hoje é tempo de mudança nas nossas vidas. É tempo de nós clamarmos ao Senhor.
Talvez na sua cabeça, no seu coração tenha passado, mas eu não tenho força. Eu não tenho essa decisão ainda de... Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Sei o quanto eu tenho dificuldade. Mas o Senhor está te chamando para você confiar nele. Não é a sua força, não é o seu desempenho e nem o meu, mas tão somente Ele estende as suas mãos e segura eu e você, e nos levanta do chão, nos levanta da queda, da morte, Ele nos ressuscita e nos sustenta. É Ele que nos sustenta. De Deus é o querer e o realizar. Que você possa entregar a sua vida, eu e você, confiando tão somente no cuidado eterno do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, conheces o teu filho, a tua filha. Nós, diante da tua palavra, somos desafiados, ó Deus, a pensar numa coisa muito séria, que é onde nós vamos passar a eternidade. Aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida, têm esperança eterna, são cidadãos do céu. Mas aqueles que ainda não encontraram, não olharam para ti, ainda não confiam, estão presos nos encantos desse tempo, lutando, sofrendo, brigando, angustiados. Ó Senhor, faça um milagre no coração do teu filho, da tua filha nesta hora. Que haja ressurreição nessa oportunidade. Que haja, Senhor Deus, salvação nessa noite, para a tua glória. Nós assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos partir agora para o